Conectados? Então tá, boa noite a todos. Vamos ver se já marcou ao vivo aqui. Estamos começando mais um Canal 30, hoje um pouco mais cedo, às 18h30. Faltam poucos dias para o início do período eleitoral, então temos muito trabalho a fazer, então resolvemos hoje antecipar esse canal. Sempre às quintas-feiras, às 8 horas, tradicionalmente, como já falei, hoje antecipamos para as 18h30. Eu estou aqui no lugar do Carlos Bonamigo, que tradicionalmente apresenta, quero saudá-lo, um abraço, Bonamigo. Eu sou Frederico, sou voluntário do Novo aqui em Porto Alegre e vou conduzir esse programa hoje com a Raquel e com o Pedro, vou abrir para eles se apresentarem. Quem quiser mandar perguntas, a gente vai estar acompanhando as perguntas aqui, a gente pode nos comunicar. E é isso aí, Pedro. Boa noite a todos, agradeço o convite para a gente estar conversando um pouco aqui, debatendo tantos assuntos que são tão importantes aí no nosso dia a dia. E acho que vamos dar continuidade aqui. Eu sou Raquel Berna, também sou candidata, né, a vereadora pelo partido, junto com o Pedro. A gente está aqui para debater essa semana tem várias coisas muito importantes que aconteceram, né? Na quinta-feira passada, por exemplo, a gente teve aquela paralisação dos servidores da segurança pública, né, que receberam um salário parcelado, receberam apenas R$600 de entrada de salário, ficaram indignados, né, e fizeram uma paralisação. Foi uma coisa extremamente grave, porque criou um toque de recolher, né, na cidade, meio subliminar, criou um clima de medo, as pessoas ficaram com medo de sair na rua, né. Foi uma coisa muito grave, teve escolas que cancelaram aulas, lojas que fecharam mais cedo, uma coisa muito grave. E é uma situação que acho que é a segunda ou terceira vez já, né, que os servidores da segurança anunciam uma greve, que eu considero até legítima, né, porque é um absurdo você receber um salário que geralmente já é baixo, né, o salário do servidor da segurança já é muito baixo, e você ainda receber parcelado, que é uma consequência da grave crise financeira que o Estado vive, que não é de hoje, né? Nos últimos 44 anos o Estado só gastou menos do que arrecadou em 4 ou 5 oportunidades, então é evidente que uma hora a situação vai estourar, né? E é bom lembrar que isso, na verdade, é um sintoma, né? Um sintoma do tamanho do Estado. A gente tem aí 75% dos gastos do Estado em folha, sendo que 55% é em gasto com aposentadoria. Desse jeito não tem como. O estado do Rio Grande do Sul é um dos estados com os maiores problemas fiscais e previdenciários do país, né? E ou a gente dá uma guinada, faz reformas profundas, ou o futuro ele é tenebroso, porque a tendência é mais pessoas se aposentarem, menos pessoas na ativa, né, jovens, e esses aposentados a gente tem que repor com mais concursos. E o Estado ele vai inchando, é uma pirâmide que está invertendo a ponta, né? E a gente acabou chegando num ponto onde a gente está acabando dependendo muito mais da Guarda Municipal, que hoje a gente não está vendo ela na rua, mas que a gente está dependendo. A gente precisa de investimentos na Guarda Municipal, a gente precisa de qualificação da Guarda Municipal, a gente precisa do policiamento ostensivo da Guarda nas ruas, porque a Brigada não está dando conta sem greve. Com greve, nem se fala. Exato. Isso é na realidade, o que está havendo uma situação de urgência, né? Porque o Estado estando assim, o Estado estando assim inchado, deixa de lado as prioridades, que são saúde, educação e segurança, né? Mas eu acho que dessas 3 prioridades do Estado, acho que a prioridade mínima, que é a obrigação do Estado mesmo, é oferecer a segurança. Isso é o mais importante. Se não tem segurança, tu não consegue sair de casa para trabalhar, né? Não consegue ir para a escola, as pessoas não conseguem desenvolver essas atividades. Fica a economia estagnada, ninguém faz nada, né? E o governador não propôs nenhuma proposta para resolver esse problema. E aí a gente chegou nesse ponto que a segurança pública, que é uma responsabilidade do Estado e do governo federal, está caindo nas mãos do município. A gente está tendo que recorrer, fazer esse apelo, né, para usar a Guarda Municipal
a questão de segurança, porque o Estado não está conseguindo suprir e resolver esse problema. Eu confesso até que eu tenho um pouco de pena do governador Sartori, né? Ele veio com aquele discurso na campanha, um discurso despolitizado, todo cheio de boas intenções, e tá com um abacaxi na mão, que é muito grande, e está demonstrando que não tem capacidade para lidar com esse abacaxi, né? 2 anos de governo já, e não conseguiu avançar em parcerias público-privadas, que a gente vai tratar mais tarde, não conseguiu avançar em privatizações que poderiam aliviar o caixa do Estado, está parcelando salário, está faltando criatividade para o gringo. Está faltando. Né? Tá faltando. Então é uma situação delicada, que não é uma situação que é a culpa dele, que eu acho que é uma situação que vem de muitos anos, mas está faltando criatividade para gerir, né? Tá faltando jeito para gerir isso daí, tá faltando conselhos bons. E todo mundo sabia que o jeito que o Estado estava, como ele iria encontrar, mas todo mundo imaginava que pelo menos um plano de ação ele ia mostrar, mesmo que ele dissesse durante a campanha que ele não tinha um plano de ação. Mas pelo menos eu acreditei, ele vai... Qual é a ideia dele? Ele não sabe como realmente está o Estado. A partir do momento que ele chegar lá, ver as contas certinho, ele vai criar um plano de ação. Até hoje eu estou esperando. Virou piada nas redes na época da campanha. E aí você falou da questão de recorrer ao município, né? Desde 2014, os municípios já podem ter a guarda municipal com um poder de polícia, né? E Porto Alegre, por mais que a situação fiscal do município de Porto Alegre seja, não digo favorável, mas a situação fiscal do município de Porto Alegre, ela, comparada com outras, ela ainda tem um certo conforto. E mesmo assim, a Guarda Municipal de Porto Alegre é uma vergonha, é ridícula, ela é praticamente inexistente. Efetivo né? inexistente. São quase 500 guardas municipais, sendo que só 120 estão nas ruas, em 3 turnos de 40. Ou seja, é uma agulha no palheiro, né? O pelo cuidando principalmente isso, né? Cuidando principalmente de prédios municipais, né? De patrimônio, né? Você poderia... E a própria EPTC, né? Você tem uma EPTC que presta um serviço muito ruim, a população de Porto Alegre reclama muito do EPTC, esses agentes não têm poder de polícia e você acaba tendo uma EPTC, basicamente uma indústria de multas, né? Exatamente. Foi uma coisa que a gente já debateu muito aqui, né? Será que é necessária a EPTC? De repente, se a gente conseguisse tirar esse dinheiro que a gente gasta na EPTC e usar, de repente, esses agentes com treinamento para passar eles para a guarda, qualificar eles e investir na guarda, será que não seria melhor para a cidade? Eu acho que sim. Que a gente tem condições. Tem exemplos aqui na região metropolitana de cidades que já fizeram isso, Novo Hamburgo, São Paulo também, né? Já estão usando a guarda metropolitana com poder de polícia. Por que a gente não pode? E aí, falando de segurança, até o nosso... Hoje completamos 1000 homicídios em Porto Alegre, o pessoal dos bastidores aqui está nos dando as informações. É um número bastante trágico, né? 1000 homicídios em Porto Alegre. Porto Alegre está em guerra, né? O Brasil todo está em guerra e a gente perdeu a capacidade de se indignar com a situação da segurança pública. Inclusive ontem o nosso amigo Bernardo, não sei se está nos ouvindo aí, mas um abraço para ele, teve o seu estabelecimento comercial assaltado pela 4ª vez em 2 anos. Então, quem é que vai empreender? Quem é que vai gerar empregos, gerar renda, gerar desenvolvimento? Uma cidade onde você, em 4 anos, tem seu patrimônio roubado 4 vezes. Depois de toda a burocracia que tu tem para conseguir abrir, né, a tua empresa. Não é à toa que o Bernardo está conosco nessa briga aí. Por um Estado que pelo menos cumpra seu papel fundamental, que é o da segurança pública. E aí, falando em segurança, a gente tem o caso das Olimpíadas no Rio, né? Ontem ou anteontem, agentes da Força Nacional de Segurança entraram sem querer numa favela. Aí você já estranha, né? Os caras estão no Rio de Janeiro para fazer a segurança das Olimpíadas. Opa, uma favela aqui, peraí. Como assim? Os caras não têm um treinamento? Não, e aí foram baleados. Aí eu faço a brincadeira aqui, mas toda a solidariedade aos soldados que foram baleados gravemente, né? E aí você investe milhões na Olimpíada e você tem uma bomba relógio ali que é a favela da Maré, né, que está... A gente está falando aí de mais de 38 bilhões investidos, né? O governo do estado deu R$600 para o nosso policial, para o nosso brigadiano, né? Mas, no entanto, em outro local do Brasil, é um paradoxo isso, tem 38 bilhões para gastar em Olimpíada. Sendo que só a prefeitura gastou 4 bi, né? Tudo bem, grande parte foi de iniciativa
iniciativa privada, muito veio do governo federal, mas a prefeitura botou 4 bilhões. Só para fazer só para fazer uma comparação, os 38 bilhões, o Bolsa Família de 2015 foram 27 bilhões. É um Bolsa Família e meio. Bolsa Família e meio gasto. Com esses 38 bilhões, dava para construir 38 mil casas populares. Quais são as prioridades? E a Olimpíada ela é um negócio legal, um evento que simboliza a paz entre os povos, a própria questão do incentivo ao esporte, mas aí é o que tu colocou, é prioridade um país onde as pessoas ainda agonizam de fome, agonizam nos hospitais, é prioridade num país onde 55 mil pessoas morrem todo ano, é prioridade tu fazer um evento olímpico? Exato. Ou é pão e circo, no caso o circo, né? Quando tu falou, eu gostei agora que tu falou do incentivo ao esporte, porque justamente eu não acho que a Olimpíada seja um incentivo ao esporte, porque na realidade o dinheiro, os 38,21 bilhões de reais que foram gastos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, para os dois, eles foram todos gastos em infraestrutura, né? Eles não foram gastos para investir nos atletas, né? Agora imagina se esses 38 bilhões fossem dinheiro investido nos atletas. Aí ia ser incentivo ao esporte. Imagina se a empresa privada que custeou lá a Olimpíada, em vez de gastar aquele dinheiro construindo um prédio, construindo um estádio, gastasse aquele dinheiro sustentando um atleta. Sim, né? Imagina que tu pagar um salário de 100 mil por ano para um atleta, para sustentar um atleta. Né, pra ele ter. Essa é uma forma bastante interessante. É uma oportunidade, é um emprego. Essa é uma forma bastante interessante de você incentivar o esporte, que não é um incentivo direto, né? É um incentivo indireto, porque a gente sabe que geralmente o mercado privado ele é mais eficiente na alocação de recursos do que o setor público, né? Então, se o setor público, ele, ao invés de escolher os atletas, ele permitir que as empresas escolham os atletas de maior rentabilidade, capacidade, mais promissores, os mais carentes, necessitados. E aí desse uma isenção, é uma alternativa interessante. Acho que era isso que tu queria... exatamente isso que eu queria falar. A isenção, o estímulo a partir da isenção de imposto, para que essas empresas busquem o jeito que elas mais se identificam em estimular o esporte, para tirar essas pessoas da rua, para dar uma profissão para elas. Exatamente. A gente tem até o grande exemplo, que é a nossa primeira medalhista de ouro, né? Que foi a Patrícia, né? Patrícia Silva, a judoca. Ela é uma menina que nasceu na Cidade de Deus, né? Que é uma favela, né? Uma menina que ela sofreu discriminação, ela era pobre, tinha tudo para dar errado. E o esporte salvou ela. E por mais que hoje ela tenha um apoio do governo através do Bolsa Atleta e da Marinha, que ela é militar, ela começou num projeto social privado de um ex-judoca, né, que incentivava. Isso eu escrevi que o esforço, a dedicação, o mérito, eles não conhecem gênero, eles não conhecem cor, eles não conhecem classe social, né? Então, desde que a pessoa tem oportunidade, a pessoa ela vai vencer na vida, né? Inclusive, eu queria deixar bem claro que a gente está criticando tanto os Jogos Olímpicos, mas de modo algum a gente está criticando os atletas que estão participando e os atletas brasileiros. É bem pelo contrário. A gente gostaria, todos os atletas brasileiros que estão participando das Olimpíadas estão de parabéns por estar lá, por conseguir chegar lá num país onde é tão difícil você ser bem sucedido no esporte, porque tem uma desvalorização muito grande, né? E a gente quer justamente que tenha mais valorização, né? Exatamente. É questão de prioridades, né? O esporte, ele é algo, a Olimpíada é algo muito bonito, né? Mas será que é a prioridade do nosso país, né? E alguns gastos das Olimpíadas foram feitos por PPPs, outros foram feitos por gasto direto do governo. E aí eu quero fazer um paralelo primeiro com os Jogos Pan-Americanos. A Vila Pan-Americana ela foi construída via PPP, uma construtora construiu, emprestou para os Jogos e depois revendeu os apartamentos. Hoje a Vila Pan-Americana ela está com problemas estruturais muito graves. O Pan-Americano foi em 2007, né? Sim. E agora a Vila Olímpica foi construída nos mesmos moldes. Uma construtora, a Odebrecht, foi a Odebrecht? Acho que foi a Odebrecht, construiu e muitos deles já estão vendidos. A gente espera que aquilo não fique largado como ficou dos Pan-Americanos. Mas a PPP, ela é uma forma
muito eficiente, se bem feita, Com certeza. de você fazer política pública, né? Porque você concede à iniciativa privada, que é, por lógica, mais eficiente que a iniciativa pública, né? O direito de explorar um setor, né? A gente vem de uma cultura, nos últimos anos, de enxergar a iniciativa privada como uma vilã. Mas é o contrário. A iniciativa privada é a melhor amiga do povo. A gente tem que se aproximar da iniciativa privada. Essas PPPs, eu posso citar vários pequenas parcerias que poderiam auxiliar e muito, sem onerar o Estado. Tá? Por exemplo, imagina a adoção de parada de ônibus, com, de repente, sensores fotossensíveis para captação de luz durante o dia, à noite, com um sensor de movimento, ela se ilumina quando alguém vai esperar. Isso já ajuda na segurança, né, na iluminação pública. Tá? Sem onerar o Estado. O que a empresa ganha? De repente, põe ali num metro quadrado uma publicidade. Em que o Estado está perdendo nisso? Ganha a população, que tem um serviço de mais qualidade, ganha a empresa, que vai rentabilizar o anúncio, ganha outras empresas que vão poder anunciar o seu produto ali para o consumidor. Ganha todo mundo, né? Exatamente. Agora, muitas vezes o prefeito, ele não só tem preconceito com isso, como muitas vezes ele quer ser populista, quer fazer a parada, quer ir lá inaugurar, em ano eleitoral de preferência, né? Vai levar o vereador lá da comunidade amigo, né? Vai fazer aquela foto bonita, ou aquela velha forma de fazer política, é fazer proselitismo com o dinheiro dos outros, né? Tem uma PPP muito simples que acontece, começou bem tímido e agora tem bastante, que é esses pontinhos que tem nas praças e nas ruas, onde se coloca a caixinha com um saquinho plástico para coletar as fezes do cachorro quando a pessoa vai passear, né? Então, logo que começou, tinha algumas dessas caixinhas com o saquinho que eram patrocinadas por um supermercado da cidade. E no começo, como a gente está no Brasil, sumiam os saquinhos plásticos das caixinhas, né? O pessoal levava para casa. O pessoal levava para casa. Depois de um tempo, o pessoal se acostumou com a ideia e os saquinhos estão todos lá. E agora, se tu for caminhando pelo centro, tu vai ver que tem vários pontos que tem as caixinhas com saquinho plástico, com o nome de lojas que estão patrocinando a iniciativa. Né, começou com uma iniciativa da companhia Zafari, né? A gente pode falar aí, uma grande companhia privada aqui de Porto Alegre. Exato. Uma parceria público-privada que já existe aqui na cidade, que eu acho muito legal, a adoção de praça pública. Eu acho que isso daí deveria ser intensificado, eu acho que deveria se espalhar. Hoje estão nas grandes praças, nas principais, mas se intensificar nas praças, nas periferias, né? Exatamente. Porto Alegre tem quase 600 praças, né? E a gente vê o Parcão tá bonitinho, a Encol tá bonitinha, a Germânia tá bonitinho. Agora vai pra Zona Norte. Exatamente. Vai pra Zona Sul, pras periferias, as praças estão largadas. E a praça é um lugar bom, a gente gosta de ir na praça, né? Eu particularmente, eu moro na praça, numa rua que é na Praça Libanesa, no Jardim Indóia. Ela está completamente abandonada. E ainda ali tem um movimento do bairro de fazer feiras, juntar a criançada e tal. E a praça está completamente abandonada. Por que não fazer uma PPP? Daqui a pouco tu conceder à iniciativa privada um percentual de metro quadrado ali para ela explorar um quiosque, para ela explorar um serviço. Exatamente. Porque você vai para a praça, você quer comer um cachorro quente, você quer comer uma pipoca, você quer... E aí em troca essa empresa vai limpar, fazer a manutenção da praça, todo mundo ganha. Ganha a população com a praça limpa, lazer, com né? opção de lazer. E daqui a pouco uma opção de um serviço ali, né? De um cachorro quente, de uma pipoca. A gente tem que parar de demonizar esse tipo de parceria. O brasileiro demoniza muito isso, né? Uma parceria que a gente tinha e que por algum motivo, depois que acabou o contrato, não foi renovado até hoje, que é uma coisa muito simples, que eram aqueles relógios que mostravam o horário e a temperatura em vários pontos da cidade. Eles foram abandonados simplesmente porque o contrato acabou e não foi interesse da secretaria ou do prefeito retomar esse assunto. E os relógios continuam lá, né? Continuam abandonados. Seu desperdício. Exatamente. A prefeitura até tentou refazer o contrato, né? Mas parece que não surgiram interessados. E aí eu fico pensando, né?
eles devem ter feito um contrato amarrado de uma forma... Porque é um negócio lucrativo, né, a propaganda, né? Com certeza. E aí, sem dúvida, talvez o momento econômico talvez pese negativo, né? Uma empresa fazendo um investimento, ainda mais um contato com o poder público, que tu não sabe, daqui a pouco troca o prefeito, véspera de eleição, o cara não quero mais, tem tudo isso, né? E tem várias outras. Estive viajando agora pelos Estados Unidos, eu vi lá algumas, inclusive adoção de bancos públicos espalhados pela cidade, com um marketing pequeno da empresa. A empresa cuida daqueles bancos, paga uma verba para o governo, obviamente. Outra que eu achei muito legal, adoção de estradas. Não é para cuidar da via, do concreto, e sim para cuidar da limpeza das vias. Então, a cada 2, 3 quilômetros tem uma plaquinha quem cuida dessa empresa, quem cuida dessa via é a empresa tal. E as vias todas limpas, enquanto aqui a gente anda parece um lixão na beira da estrada. Se a gente tivesse uma gestão mais eficiente, né, você poderia fazer várias parcerias. A própria Orla do Guaíba, né? O trecho que está sendo revitalizado da Orla do Guaíba vai do gasômetro até a rótula das Cuias, né? Foi investido uma grana preta ali do município para revitalizar aquela área. A gente espera que fique legal, o projeto parece bonito e tal. Mas por que não você fazer parcerias público-privadas para revitalizar o restante? Por exemplo, você tem algumas quadras lá, você faz uma parceria para alguém assumir a gestão daquelas quadras, revitalizar um entorno e poder explorar aquelas quadras. Isso eu acho muito legal. Por um tempo. Até porque se você simplesmente, como poder público, reforma as quadras e larga lá, quem é que vai organizar? Quem é que vai segmentar os horários para que as pessoas possam usar? Você vai contratar funcionários para isso? Aí você vai criar uma secretaria das praças. Aí você vai dar o carguinho para um, que vai dar para outro, você aumenta a burocracia, você enche a máquina pública, você abre espaço para corrupção. Né? Por que não simplesmente, vamos licitar aqui, esse trecho é tanto, esse trecho é tanto, e aí a iniciativa privada pode bolar iniciativas justamente para ocupar esse espaço. Porque você tem um espaço público hoje que não é ocupado, né? Você tem uma grande área da Orla do Guaíba que não é ocupado. E aí quem já foi para fora do país, por exemplo, não precisa ir muito longe, Buenos Aires tem uma relação com o seu rio que é maravilhosa. Sim, e aqui nós temos café do lado do rio, cafezinho do lado do rio. E aqui nós temos um muro, né? Nós temos um muro, que é o do Cais do Porto, né? O Muro da Mauá, que é um projeto que está há anos se arrastando, e a empresa que ganhou a licitação, agora a gente não sabe se vai tocar a obra ou não, porque tem problemas na justiça, tem gente tentando barrar o projeto, né? E aí você tá mais uma PPP mal feita, né? Por simples falta de eficiência e de gestão do poder público, né? Porque quem não se interessa por uma área daquela? Com certeza. A gente tem Porto Alegre virada de costas pro rio. De costas. Enquanto o mundo inteiro aproveita a orla... a gente Barcelona sofreu isso. Barcelona foi projetada de costas. A partir do momento que eles revitalizaram aquela orla, mudou a cidade. A questão do muro ali eu odiava o muro, porque eu acho que o muro separa a gente da cidade, o rio da cidade, né? E o rio é tão bonito, a gente gosta quem vai no gasômetro, a gente gosta de ficar na beira do rio, é divertido, todo mundo gosta. Mas aí eu mudei de opinião quando deu aquela cheia no passado, que entrou água pro meio da Mauá e tal. Mas de qualquer jeito, ali dentro dos galpões tem como você criar opções. Claro. Né? E em todo o resto da orla, tem todo o resto da orla que não é tapado por muro, que tem como utilizar, né? É uma opção de lazer, né? E às vezes com um bom projeto tu elimina uma parte do muro, pelo menos, né? O que não pode ter é a discussão do cais, ela é uma discussão entre quem é contra a iniciativa privada, que são demagogos, porque não tem dinheiro para o Estado investir ali, não é função, não tem dinheiro, são demagogos, e outros que querem defender o cais como se o projeto atual fosse grandes coisas, e não me parece que seja. Eu, como cidadão, não sou especialista em urbanismo, não me parece que seja um grande projeto, mas que tem que ser defendido como um projeto em parceria da iniciativa privada. Né? E agora nas eleições eu acho que vai ser um tema, né? Com certeza vai ser um tema. E falando das eleições, eu acredito que a gente está vivendo um momento ímpar, né? Com certeza a gente está vivendo um momento ímpar. E eu espero e eu tenho certeza que dessa vez a população vai mudar seu voto. Não vai mais querer votar nos mesmos de sempre. Porque o que esses mesmos vão fazer diferente dessa vez?
eu não acredito que eles vão mudar alguma coisa. Então acho que o povo está vendo isso, o povo acho que está procurando algo novo. E é o que a gente se propõe a fazer, né? Então, falando de eleições, né? Hoje já é quinta-feira, terça-feira, dia 16 de agosto, é a marca de 45 dias para dia 2 de outubro, para as eleições. São 45 dias de campanha. A gente sabe que muita gente ainda está desligado, está pensando em Olimpíada, tem o impeachment da Dilma para acontecer ainda, mas essas eleições elas são muito, muito, muito importantes, porque por vários aspectos, né? Primeiro que é a primeira eleição pós-impeachment, que foi um fato, eu tô dando como dado porque tudo se encaminha, né? Tudo se encaminha. É a primeira eleição pós-impeachment, que é um evento que vai marcar a história do Brasil. Segundo, porque estamos num momento de crise econômica, estamos num momento de crise de representatividade, né? Pós-manifestações de 2013 e pós-manifestações de 2015. E terceiro também por conta das mudanças das regras eleitorais. É a primeira eleição sem financiamento empresarial. Né? E aí eu quero ressaltar mais uma vez que o Novo é o único partido que não utiliza dinheiro público para financiar suas atividades e sua campanha. Então esse ano muitos partidos, a grande maioria dos partidos, vai recorrer essencialmente ao dinheiro público, ao fundo partidário. Nós estamos nessa luta aí, não vamos usar o fundo partidário na campanha, estamos arrecadando recursos próprios. E aí depois eu vou anunciar a nossa agenda de eventos. Qual a expectativa de vocês para essa eleição? Já falei um pouquinho a minha. Começando a campanha na terça-feira. Inclusive a gente antecipou o Canal 30 hoje para poder sair daqui. A gente tem uma reunião de preparação, né? Qual que é a tua expectativa, Raquel? Eu realmente espero que, em relação à Câmara de Vereadores, que a gente mude, que a população mude o seu voto, né? Que escolha alguma coisa diferente. Em relação aos candidatos a prefeito, né, me preocupa um pouco, porque eu costumo dizer isso, já falei isso em outras ocasiões. Você olha o quadro de candidatos de prefeito de Porto Alegre, exceto por um, eles são todos iguais, né? Que são todos petistas ou ex-petistas. Linha auxiliar, são todos igual, né? Ou a linha são todos auxiliar. petistas ou alguém que saiu do PT para entrar em outro partido. Então, é a mesma coisa, exceto por um candidato. Tirando partidos, na verdade, eles são todos velhos políticos, né? Tirando um, são todos velhos políticos. São aqueles caras que estão lá sempre. Uma hora estão para deputado federal, outra hora estão para prefeito, outra hora para presidente. Estão sempre tentando uma político profissional, exatamente isso. Né? Cada 2 anos vai concorrer a alguma coisa, vai tentar se notabilizar de alguma forma, ganhar mídia. E aqui no Porto Alegre a gente está com uma coisa bem diferente. Pela primeira vez a gente tem a opção de um time muito qualificado. Muito qualificado. E eu não digo isso porque eu faço parte dele, mas porque eu conheço as pessoas a fundo e a gente está com um time muito bom dentro do Novo. Tá? A gente tem uma oportunidade muito grande de botar gente boa lá dentro. E a gente está precisando. Esses dias alguém me perguntou assim, o que te encanta mais no projeto do Novo? Eu respondi sem titubear, que são as pessoas. São as pessoas que fazem parte dele. Vocês querem algumas considerações finais? Eu já passei minha mensagem. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque é muito bom a gente ter esse tipo de bate-papo para expor nossas ideias. E tô torcendo que as coisas mudem pro ano que vem. Então tá, pessoal, esse foi mais um Canal 30, agradecemos a audiência. Quinta-feira que vem, às 8 horas, eu quero dar alguns recados antes. Fim de semana estaremos nas ruas, colhendo assinaturas para a nossa petição para acabar com o dinheiro público nos partidos. Os partidos eles devem ser financiados por aqueles que os apoiam e não com o dinheiro do pagador de impostos, do contribuinte. Sábado e domingo estaremos na Redenção e no Parcão, os parques mais movimentados de Porto Alegre, colhendo assinaturas. Contamos com a participação de todos vocês. Dia 17 haverá um evento de abertura da campanha eleitoral no Rambla. Acompanhe a nossa página para mais informações. E dia 23, um grande evento com a presença do Sr. João Dionísio Amoedo, presidente e fundador do Partido Novo, aqui em Porto Alegre, no Galpão Crioulo. A partir de amanhã os ingressos já podem ser adquiridos. Como vocês sabem,
não utilizamos o fundo partidário, então precisamos das pessoas que acreditam em nós, que acreditam nas nossas ideias, para de fato fazer Porto Alegre o começo desse grande projeto que é tornar o Brasil um país admirado. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima quinta-feira.